Bom dia a todos vocês, pedindo ao Pai que nos abençoe, abençoe a todas as pessoas que estão passando por muita dificuldade. Senhor, nós pedimos justiça, nós pedimos liberdade e paz no nosso país e em nossos meios. Nós pedimos respeito mútuo, honestidade e também que o seu amor esteja entre todos nós. Amém. Hoje nós vamos comparar Mateus e Lucas, avisando para os novos que se trata de uma comparação cronológica. Às vezes um outro apóstolo está falando da mesma coisa, mas eu não vou comparar porque não é algo que cronologicamente está batendo, é só essa a razão. E o título é: Quem é o caniço que qualquer brisa agita? Essa foi a pergunta de Jesus para o povo sobre João Batista. Se o povo achava que João Batista era um caniço dessa espécie, mas nós vamos ver que não era João Batista. Então, quem é que vocês acham que é? Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Mateus 11, versículo 7. Depois os discípulos de João saíram. Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Lucas 7, versículo 24. Jesus estava um tanto quanto indignado com o povo, perguntando para eles que tipo de homem vocês foram ver no deserto, e começa dando certas descrições para o povo pensar, para trazê-los a pensar naquilo que eles fizeram. Tanto em Mateus como em Lucas, eles estão falando a mesma palavra, não houve diferença nenhuma. Quem que é, afinal de contas, essa pessoa que vocês foram ver? Será que João Batista representava isso para o povo? Você já tem a resposta para quem são esses caniços? Vamos à leitura da palavra de Deus para encontrar essa resposta. Está em Efésios 4,14, que diz: Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Veja que o que o caniço faz? O caniço ele não tem muita força contra o vento. O que é que Jesus quis dizer sobre isso? O caniço é uma cana bem delgada, fina. Sabe as canas frágeis? Pois é, quando o vento vem, elas ficam balançando de um lado para o outro. Se a gente pensar a mesma teoria, é a teoria das ondas do mar, que vem o vento e a onda balança de um lado para outro. As ondas do mar, se a gente não está equipado, a gente entra lá no mar, a gente não consegue nem nadar para onde a gente quer. A onda vai nos empurrar, pode até nos jogar contra o rochedo, não é? Essa parte aí, Jesus Cristo está falando sobre aqueles que não têm uma fé firme e sólida. Sim, João Batista, com certeza, ele provou que a fé dele é inabalável. João Batista não mudou de atitude, ele manteve a sua atitude de profeta, de pregador. Ele foi à morte sem mudar 1 milímetro do solo de Deus. Mas veja que as pessoas que são imaturas na fé agem como o caniço. Elas vão atrás da palavra que é mais bonita, daquele pastor ou padre que apresenta um show para ele. Mas veja que o importante para nosso Senhor Jesus Cristo é que a gente aprenda a palavra de Deus. É que a gente vá em um lugar
pela palavra de Deus, que a gente faça algo por Deus, não por nós. Gente, isso é algo muito importante. É algo muito importante para direcionar a maneira como a gente conhece o caráter de Deus, como a gente se volta para Ele e principalmente para a gente se livrar dos falsos profetas. Porque está cheio por aí, gente. Eu vou falar para vocês que de 1000 tira um, que não é falso profeta hoje em dia. A coisa está ficando muito difícil. O dinheiro está imperando, as pessoas estão fazendo tudo por dinheiro. E a palavra de Deus não é por dinheiro. A palavra de Deus foi nos dada gratuitamente e temos que levar ao outro gratuitamente, sem maneiras por baixo do pano de enganar alguém a comprar algo, a fazer algo, mas simplesmente ensinar a palavra de Deus gratuitamente. Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. Mateus 11, versículos 8 e 9. Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. Lucas 7, versículos 25 e 26. E Jesus pergunta se eles foram ver um homem que vestia com roupas caras. Todos sabiam que não. João Batista, ele vestia roupas de peles de animal. E Jesus vai falar que os homens com roupas caras moram em palácios. Isso é verdade porque João Batista morava numa gruta, ele morava lá no deserto. Então, tinha muitas pessoas enganadas sobre a palavra de Deus, sobre onde buscar a palavra de Deus. Será que nós vamos buscar a palavra numa igreja que tem que ser luxuosa, suntuosa, com ar-condicionado, com tudo? E aí a gente tem que pagar aquele dízimo caro para o luxo? Tem que ter luxo nas igrejas, tem que ter um banco confortável. A pessoa lá tem que ter um carro patrocinado pela igreja. A igreja tem que patrocinar shows no YouTube. O dinheiro do dízimo vai para cobrir esse show no YouTube, ao invés de matar a fome do povo. Gente, tem muita coisa errada sobre a pregação da palavra de Deus. Não, João Batista não fez nada disso e Jesus está nos perguntando claramente quem é que vocês estão procurando. Se é alguém desse tipo, vocês não vão encontrar em João Batista. E aí Jesus vai perguntar, e vocês estavam procurando por um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. O que significa que João Batista é mais que um profeta? Vamos ler Malaquias aqui para entender o que é que ele está falando sobre isso. Leitura de Malaquias 3:1. Vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Além de um profeta, ele era um mensageiro diretamente mandado por Deus
para antecipar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele veio. Ele veio abrir o caminho para nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ele começou a pregar no deserto. Ele realizava o batismo. Ele também fez discípulos. E veja que João Batista, ele é um profeta diferente porque ele profetizou a palavra de Deus e também ele a vivenciou no tempo em que Jesus Cristo veio. João Batista era primo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles tiveram certo contato desde quando ele estava no ventre da sua mãe e Jesus no ventre de Maria. Não sei se vocês se lembram disso. E daí, quando Jesus estava pregando, João Batista estava na prisão mandando perguntas para Jesus, porque ele queria entender exatamente quem é que Jesus era. Isso nós falamos no vídeo passado. Agora, essa fala de Jesus vem de encontro à profecia de Deus enviada através de Malaquias. Então, quem é que eles foram ver no deserto? Eles ainda não tinham reconhecido nem João Batista, quanto mais a Jesus Cristo. A gente tem que tomar cuidado com as nossas críticas, sem conhecimento. Muitas vezes a gente começa criticando alguém sem ter conhecimento daquilo que essa pessoa está fazendo, do trabalho que a pessoa está realizando. Muitas vezes eu assisto certos shows, quando eu olho assim no chat, eu vejo que pessoas fazendo um trabalho honesto ali, elas são criticadas por interesse político, por interesse social, ou às vezes até por prazer. Mas veja, gente, isso é uma responsabilidade muito grande quando a gente abre a boca, blá, 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 e fala inconsequentemente. A gente manda a opressão para o nosso próximo, a gente mente, a gente distrata os outros. E é o que acontecia com João Batista. João Batista era um mensageiro, um profeta de Deus. Mas o que é que o povo falava de João Batista? Que ele era um louco que estava andando lá pelo deserto com roupa de animais, que comia frutos selvagens. Só pode ser um varrido, né? Mas uma das pessoas mais especiais, além de Jesus, que esta terra já viu. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Lucas 1, versículo 76. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Mateus 7, versículo 26. Frequentemente a gente vê pessoas se autodenominando de profetas. Está cheio no YouTube. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, veste de branco, põe coroas, anda de cajado e tudo mais. Mas, gente, bem poucas pessoas foram realmente nomeadas por Deus para dizer que essas pessoas são limpas, sem pecados e podem representar o Pai dessa maneira. E nós vamos ver que João Batista é um caso especial porque ele foi assim nomeado por Deus. Veja que coisa especial para um homem tão comum. Um homem que a gente olha, ele não é ninguém, ele é um João ninguém, ele não mora em palácios, como o próprio Jesus está falando. Ele não veste roupas luxuosas. Ele é um João ninguém andando por lá, mas, no entanto, ele tinha o galardão mais alto aqui na terra, mas o povo não reconhecia. Quando eu falo o povo, eu estou falando assim, a maioria. E o mesmo aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava aqui e não foi reconhecido. Ele foi morto pela própria igreja.
pelos governantes da época. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente acredita e a gente põe no nosso coração como verdade, mas é uma mentira, é arte satânica, é arte maligna nos levando para o abismo. Se não está escrito na palavra de Deus, não presta. É algo que a gente tem que descartar imediatamente enquanto é tempo. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Mateus 11, versículo 10. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Lucas 7, versículo 27. Esses dois versículos que eu acabei de ler estão batendo, os dois apóstolos estão falando a mesma coisa. E eu também já antecipei a explicação, dizendo que João Batista era um mensageiro, um profeta, vindo direto de Deus. Deus o nomeou para vir e fazer esse trabalho, preparar o povo para a vinda do Messias. E muitas vezes nas pregações de Jesus, diante da incredulidade do povo, ele usa essa expressão: eu lhe digo a verdade, que é para o povo acordar e ver que ele é realmente real, que ele estava falando a palavra do Pai. É tão difícil colocar a palavra de Deus no coração, na mente de uma pessoa que está seguindo as obras satânicas. As pessoas, elas ficam como se estivessem com uma venda, elas não enxergam a verdade. Vejam ali o próprio Jesus falando, e esse povo permaneceu firme na sua ignorância até a crucificação. Depois que Jesus ressuscitou, eles continuaram dizendo que não, que era mentira, mas Jesus tinha ressuscitado na frente de muitas, mas muitas pessoas. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Mateus 11, versículo 11. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Lucas 7, versículo 28. E aí está dizendo a palavra: de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Veja bem, muitas pessoas interpretam isso errado, porque Jesus nasceu de mulher. E Jesus, com certeza, é maior que João Batista, não é? Então, vamos prestar atenção e aprender isso de uma vez por todas. Porque Jesus nasceu de Maria, mas Jesus não teve um pai terreno. O pai dele é Deus. Gente? Por isso que é uma situação muito diferente da situação de João Batista, que tem pai e mãe terreno. João Batista foi gerado como qualquer ser humano. Então, é isso que Jesus está falando, que dentre todos os profetas gerados em condição normal por uma mulher, no ventre de uma mulher que teve um pai terreno também, João Batista é o maior deles. Então, o entendimento é que João Batista nasceu de uma gestação normal. Pai e mãe, Isabel se engravidou e ela teve o bebê num parto normal. Já a gravidez de Maria foi uma gravidez especial, vamos assim dizer, porque Maria era virgem. Então, gente, nós vamos ver que João Batista, antes dele nascer, ele já tinha recebido essa incumbência de ser o profeta de Deus e ser o mensageiro para
anunciar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E além de anunciar, ele presenciou o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E João Batista, ele manteve firme na sua fé. Ele nunca foi como um caniço que é empurrado pelo vento. Não, ele manteve firme na sua fé. E quando ele questionou Herodes o que aconteceu com João Batista, ele foi martirizado. Mas como eu já expliquei, ser martirizado não significa o tipo da morte dele, mas ele foi martirizado pelas suas crenças, pela sua fé inabalável. Essa história de João Batista é simplesmente fascinante, não é? João Batista veio, profetizou e participou do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi a crucificação pelos nossos pecados, para nos livrar dos pecados. Então, isso significa que nós temos participação na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nós coube esse amor sublime de nosso Senhor Jesus Cristo nos libertar, porque nós somos descendência desses povos daquela época. Nós somos dessa descendência. Então, nós fomos beneficiados pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a minha pergunta é a pergunta de nosso Senhor Jesus Cristo: quem é que a gente vai ver nas nossas igrejas? Será que a gente vai lá para ver um profeta? Será que a gente vai ver o caniço agitado pelo vento? Será que a gente vai ver a pessoa luxuosa lá na frente falando coisas maravilhosas? Será que a gente vai ver o show? Será que a gente vai sentar lá e ouvir e transformar? Será que a gente vai lá simplesmente para aprender a palavra de Deus? Eu quero que vocês pensem sobre isso, porque a gente perde muito tempo com a aparência. Deixa eu ir lá na minha igreja, deixa eu escutar algo inspiracional. A palavra de Deus é sim inspiracional, mas ela existe com um motivo muito maior, que é a nossa salvação. Se a palavra de Deus só está nos inspirando, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo não está cumprindo o seu propósito em nossas vidas, porque o propósito de nosso Senhor Jesus Cristo é uma transformação tão grande em nossas vidas, que nos traz para Ele, de volta para Ele, por nossa livre e espontânea vontade, sem pressão. Mas a gente, o amando, o aceitando, a gente resolve, tem como decisão de vida estudar a sua palavra, compreendê-la, aplicá-la em nossas vidas e sermos servos do Pai. Muito obrigada pela participação de todos vocês, pedindo ao Pai que nos abençoe no dia de hoje e sempre, e que Ele nos abençoe cada vez mais, para que a gente esteja interessado em conhecer o seu caráter, a sua palavra, e também a mudar o nosso caráter, ser pessoas melhores, ser pessoas que amam um pouquinho mais. Vamos pedir ao Pai transformação em nossas vidas, ter os nossos olhos fixos na luz do Pai, na sua glória, no seu amor e bondade, na sua justiça, honestidade, no seu carinho e amor por todos nós. Amém. Muita paz a todos vocês. Fiquem na graça do Senhor Deus. Amém.